Olá, queridos. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja com os meus irmãos que estão aqui acompanhando presencialmente, alguns poucos rostinhos, mas já é bom, né, ter a sensação de não falar apenas para a câmera. Então, muito bom que vocês estão aqui. E também quero cumprimentar com boa noite os irmãos que vão assistir essa gravação hoje, posteriormente, né? Por alguns problemas aí da internet, a gente não conseguiu fazer o ao vivo, mas esse estudo vai ser gravado para você acompanhar na sua casa depois. Bom, como sempre, para mim é uma alegria e também uma responsabilidade muito grande, né? Conduzir o estudo bíblico e estar aqui com vocês nessa quarta-feira. Mas eu espero em Deus que o Senhor possa falar com você através dessa palavra, assim como Ele tem falado comigo. O título do estudo de hoje, você recebeu através do WhatsApp da igreja, o título é O Caminho para a Santidade. E ele vai estar baseado no texto de Romanos 6. Nós vamos ler os versos 11 a 14. E a ideia desse título, Caminho para a Santidade, é justamente porque o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai trazer questões teóricas e práticas para nos guiar na nossa caminhada cristã, de uma forma que a gente viva uma vida que seja santa e agradável a Deus. Bom, sem mais delongas, você vai receber a apostila no WhatsApp da igreja para poder acompanhar o texto e todas as anotações ilustrativas que eu coloquei aqui, mas nós vamos fazer a leitura de Romanos 6, versos 1 ao 14. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, é um texto longo, então vai ser bastante legal se você puder acompanhar a leitura comigo. Então diz assim, Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Algumas traduções vão trazer, vivamos em novidade de vida. E o texto continua. Se dessa forma fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, mas para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os teus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. E por fim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei,
mais debaixo da graça. É um texto muito longo e nós vamos explicar alguns pontos aqui, passo a passo, desse texto, para entender qual é essa lição prática que o apóstolo Paulo está dando para a gente. Mas antes de passar passo a passo pelos versos que nós lemos, eu quero só fazer algumas considerações iniciais, para a gente ter um plano de fundo do porquê Paulo está falando o que ele está dizendo aqui em Romanos 6. Então, o primeiro ponto dessa consideração inicial. Primeiro que o discurso de Paulo, ele é voltado para pessoas que são crentes. Pessoas que já professaram a sua fé em Cristo por meio do batismo. Então, o discurso dele é direcionado a um tipo de pessoas que já professaram a sua fé em Cristo através do batismo. Além disso, Paulo está dando uma resposta diante de um conceito que foi apresentado nos capítulos anteriores. E eu dividi em dois contextos. É um contexto geral, de toda a história que ele está contando nos capítulos 1 até o 6, e um contexto específico, que está relacionado ao capítulo 5. Você vai poder acompanhar na apostila um quadrinho ilustrativo para facilitar a compreensão desses temas que Paulo está abordando. Então, nos capítulos de Romanos 1, 2 e 3, na primeira parte, Paulo vai tratar da perdição de toda a raça humana. É lá que nós temos aquele famoso versículo que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque Paulo vai gastar, diríamos assim, alguns capítulos para falar: o ser humano é caído, corrompido pelo pecado. Não há um só justo, todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, Paulo está contando essa história para a igreja. Depois, no capítulo 3, na segunda parte do capítulo 3, capítulo 4 e 5, Paulo vai ensinar a igreja sobre a doutrina da justificação pela fé. E o que é isso? Paulo vai explicar como Deus tem dado salvação aos homens por meio da redenção por Cristo Jesus. Então, a ideia é ele explicar para nós que a nossa salvação ela não é por meio de obras. Não é algo bom que eu faço que me leva até a Deus. O texto de Romanos vai falar, inclusive, que todos nós éramos pecadores e que, inclusive, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, nós não tínhamos algo bom para oferecer para Deus, para Ele olhar para nós e falar: ok, você está aprovado e, portanto, salvo. Então, Paulo estava explicando que não é por isso que nós somos salvos, pelas nossas obras, mas por meio da nossa fé no sacrifício de Cristo, no sentido de que nós fomos considerados justos, pois Cristo assumiu na cruz o preço e a penalidade no nosso lugar. É isso que Paulo vai explicar para a igreja. E ainda assim, continuando este contexto do que Paulo está falando, no capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, ele vai falar sobre a libertação do crente em relação à tirania do pecado, a libertação quanto à condenação da lei e a vida no poder do Espírito. Porque a ideia de Paulo é falar: olha, vocês eram pecadores, Deus salvou vocês, não foi por mérito de vocês. E agora, nos capítulos 6, 7 e 8, Paulo vai falar assim: olha, vivam de acordo com essa realidade. Vivam de uma forma para agradar a Deus, já que Ele te deu salvação, já que Ele te livrou do pecado. Então, este é todo o contexto que Paulo está falando aqui nesse texto que nós lemos. E esse é o contexto geral, mas existe também um contexto específico, porque a pergunta de Romanos 6:1, ela surge do que Paulo tinha acabado de dizer em Romanos 5:20.
Porque o texto de Romanos 1 que nós lemos começa: continuaremos a pecar para que a graça aumente? Isso é uma resposta, na verdade, ao que está em Romanos 5,20, que diz: onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Né? Nós conhecemos bastante esse texto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que ele está dizendo aqui? Que, apesar do pecado ter entrado no mundo, e entrado de uma forma avassaladora, atingido a todos os homens, a graça de Deus, contudo, foi superior e maior do que o pecado. Então, o capítulo 6, que é esse capítulo longo que nós lemos, ele tem o objetivo de trazer mais claridade ao verso 20 do capítulo anterior, porque, ao que parece, alguns estavam refutando essa doutrina que Paulo estava ensinando sobre a justificação ser pela fé, e eles questionavam no sentido de que esse ensinamento de Paulo levava as pessoas a uma irresponsabilidade moral. E o que ele quer dizer com isso? Essas pessoas que indagavam o ensinamento de Paulo, elas diziam: bom, Paulo está incentivando as pessoas a pecarem com isso que ele está ensinando. Por quê? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, isso significa que, para que a graça de Deus se manifeste mais, você tem que pecar mais. Ou seja, que nós poderíamos, entre aspas, nos sentir à vontade para pecar, porque no fim do dia Deus ia perdoar, porque Ele era muito amoroso, muito gracioso, muito perdoador. Então, no fim, não importava. Você poderia viver sua vida pecando à vontade, no final era só pedir perdão, que estava tudo certo. E aí eu queria te questionar. Você já pensou dessa forma? Se eu pecar aqui, está tudo bem, depois eu peço perdão, Deus vai me perdoar. Eu já me relacionei com Deus dessa forma, com esse pensamento de que, está tudo bem, vou pecar aqui, não tem problema eu pecar, e aí depois eu só peço perdão para Deus e está tudo certo. E Paulo vai gastar um tempo aqui nesses 14 versos, e ele vai continuar do 15 ao 23, para falar para nós que não está tudo certo, que nós precisamos ter um comportamento diferente com relação ao pecado e com relação à graça de Deus. E a última consideração que eu queria fazer antes da gente passar para o texto é que a resposta e os argumentos que Paulo vai trazer nesses versos, eles são um chamado para nós para vivermos em santidade. Essa vida em santidade, ela é um processo em que os cristãos crescem e chegam à maturidade em Cristo. Então, a nossa vida, ela não termina simplesmente com a conversão. Não, a conversão, ela dá um start para muitas outras coisas. É a partir daí que nós vamos iniciar um longo processo na nossa vida de santificação, de amadurecimento, de crescimento, de evoluir em algumas coisas, inclusive na forma como a gente enxerga e lida com o pecado. Isso faz parte do nosso amadurecimento. E é isso que Paulo vai tratar aqui com a gente. Então, vamos lá, vou passar para os argumentos que Paulo traz para nos responder o porquê que nós não podemos viver essa vida deliberada de pecado, de vou pecar e está tudo bem. Então, vamos ao texto. A pergunta que se inicia no verso 1 de Romanos 6 é: continuaremos pecando para que a graça aumente? E a resposta do Paulo é muito enfática. Ele dá uma dupla negativa. Ele diz: de maneira nenhuma.
De jeito nenhum. Ele não podia estar sendo mais enfático aqui. É como se ele falasse 1000 vezes não. É claro que não. É evidente que não. Ele está tentando gritar para a gente. Sabe quando você escreve em caps lock para chamar a atenção? É isso que Paulo está fazendo aqui, falando não, de jeito nenhum. Esta não é a forma que Deus espera com que nós lidamos com o pecado. Pecando sempre para que a graça aumente. Então, para Paulo, a ideia aqui que o crente viva na prática do pecado, ela é absurda. O que ele está dizendo aqui é que o crente que vive pecando, ele é uma contradição em termos. Ou seja, ou ele é crente, ou ele vive pecando. As duas coisas, simultaneamente, não dá. É isso que ele vai falar aqui. Isso é pesado, né? Isso faz a gente refletir muito a respeito da nossa vida, do nosso cristianismo, e nós vamos falar mais sobre isso. Nos versículos seguintes, Paulo vai explicar o porquê que a gente não deve viver dessa forma. Então, eu coloquei na apostila a primeira resposta de Paulo, que ele quer dizer que nós devemos viver em santidade porque estamos unidos a Cristo pelo batismo. E são 3 verbos principais que vão guiar essa argumentação de Paulo. Então, primeiro no texto ele diz que nós precisamos saber, que nós precisamos nos considerar, e depois, no verso 13, ele vai falar que nós precisamos oferecer. E esse seria aí o primeiro passo desse caminho de santidade. Nós precisamos saber, considerar-nos e oferecer. E aí nós vamos entender o que exatamente nós precisamos saber. Paulo vai começar dizendo que, para viver em santidade, nós precisamos entender algumas coisas. O que tem total razão de ser, porque a fé cristã ela é fundamentada no entendimento, né? Nós não precisamos crer cegamente, muito pelo contrário, nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento também. Então, isso significa entender o que dizem as Escrituras. E eu destaquei aqui um trecho do livro do John Stott, que o título desse livro é Crer é também pensar. E olha só o que ele diz. Muitos segredos para a santidade nos são dados nas páginas da Bíblia. De fato, um dos maiores propósitos da Bíblia é mostrar ao povo de Deus como viver de forma digna e agradável ao Senhor. Porém, um dos aspectos mais negligenciados na questão da santidade é o papel da mente, mesmo que Jesus tenha esclarecido a questão quando prometeu que conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Um conhecimento claro da vontade de Deus é o primeiro segredo para uma vida reta. Então, olha que interessante o que ele está nos levando a refletir. Você quer viver uma vida que agrade a Deus, uma vida correta? Como que você faz isso? Primeiro, você precisa entender o que é correto aos olhos de Deus. Senão, não tem como. Senão, você vai andar correto de acordo com o que você acha que é correto. Mas não, a palavra de Deus nos diz o que é. Então, nós precisamos entender o que ela diz, para, a partir daí, conseguir andar de acordo. E é isso que esse texto está falando. Tudo isso para introduzir o que Paulo vai começar a dizer nos capítulos sobre o que nós precisamos saber. Então, o que é, finalmente, o que é que Paulo está falando que nós precisamos saber? E aí a primeira coisa está no verso 2 do capítulo 6. Ele fala que nós precisamos saber que nós morremos para o pecado. Então, ele diz assim no verso 2: nós, os que morremos para o pecado, como poderemos
continuar vivendo nele. Outra informação que Paulo nos traz aqui e que nós precisamos saber, está no verso 3, nós precisamos saber que fomos batizados na morte de Cristo. O verso 3 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aqui ele é enfático, né? Vocês não sabem. Nós precisamos saber também que ressuscitamos com Cristo, verso 5 do capítulo 6. E ele diz assim: desta forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E a última coisa que Paulo diz que nós precisamos saber é que nós fomos crucificados com Cristo. Isso está nos versos 6 e 7 do capítulo que nós lemos, que diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Vou explicar o que eu quero dizer com toda essa leitura. Antes disso, eu só ressaltei aqui na apostila um comentário bíblico de um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: tudo isso que nós lemos nos textos acima, então, a morte, o batismo, a ressurreição, a crucificação de Cristo, então, tudo isso Cristo fez de uma vez e para sempre. E, portanto, quando nos unimos a Ele, o pecado não tem direito algum sobre nós. A penalidade que deveria cair sobre a nossa cabeça, caiu sobre Cristo. A condenação que nós deveríamos receber, Cristo recebeu em nosso lugar. O golpe da morte que nós deveríamos ter sofrido, Cristo sofreu por nós. A morte que nós deveríamos suportar, Cristo suportou por nós. A sua morte, a morte de Cristo, foi a nossa morte. Então, em resumo, o que Paulo quer dizer aqui é que nós precisamos viver de uma forma coerente com o que aconteceu conosco através de Cristo. E ele usa a figura do batismo para deixar claro isso para a gente. Então, se você se batizou, teve essa experiência, já estudou sobre o tema, quando nós nos batizamos, nós deixamos para trás a nossa forma antiga de viver para viver uma nova forma, a forma como Cristo vive em novidade de vida. É o famoso texto que nós temos em 2 Coríntios, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo novo se fez. É isso que acontece conosco no batismo. Uma velha vida morre e uma nova vida ressurge. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Olha, vocês morreram para a velha vida. Não faz sentido viver como se vocês estivessem naquela antiga vida. Não, vocês morreram para aquela antiga vida. Vivam para a nova vida que Cristo deu para vocês. Mais do que isso, o batismo, ele tem uma simbologia específica que nos une ao próprio Cristo. Então, quando nós nos batizamos, nós nos unimos a Cristo, na sua morte, na sua crucificação, na sua ressurreição. É como se, quando a Vitória batizou, é como se ela voltasse a 2000 anos atrás e morresse, fosse pregada na cruz e ressuscitasse, assim como foi com Cristo. Tudo isso para reforçar, vocês morreram para o pecado, vocês morreram para o pecado. Então, se eu morri com Cristo para o pecado e ressuscitei com Cristo para Deus, isso significa que Cristo venceu o pecado e a morte,
eu, quando estou unida a Cristo, também venci. No sentido de que o pecado não tem mais domínio sobre mim. É por isso agora eu não preciso viver essa vida do velho homem, que está dominado, que está entregue ao pecado. Não, Cristo já me libertou, eu posso viver uma nova vida. Eu não só posso, eu devo viver uma nova vida, porque foi para isso que Ele me libertou. Então, é isso que Paulo está dizendo, trocando em miúdos, que não faz sentido você ter morrido para uma vida e continuar vivendo como se ela existisse. Isso é incoerente. Eu coloquei aqui que o mesmo corpo que é fonte de santidade, por estar unido a Cristo, ele também não pode ser uma fonte de pecado, não é? Eu coloquei aqui um exemplo muito específico. É uma pena que a gente não está ao vivo agora, mas se elas ouvirem aí na gravação, vou usar rapidamente aqui a Marília e a Priscila Munhoz como exemplo do que eu quero ilustrar aqui para vocês. A Marília e a Priscila, elas são minhas amigas, eu sei que elas não vão se incomodar de eu usá-las como exemplo. Mas elas são nutricionistas. Então, tudo que elas me falam a respeito de uma vida saudável, um cuidado com o corpo, com a alimentação, eu considero muito tudo que elas falam sobre este tema para mim, porque elas são referências nisso. Porque eu sei que a vida delas é realmente aquilo que elas estão ensinando e recomendando. Eu sei que a Marília ou a Priscila não falam para mim, olha, haja dessa forma com relação à sua saúde, mas aí elas vão lá e fazem totalmente ao contrário. Não. Eu sei, eu conheço, eu vejo que aquilo que elas fazem, aquilo que elas dizem, correspondem com o que elas fazem também. E a ideia é que é a mesma coisa. Imagina, a gente diz com a nossa boca, a gente professa a nossa fé em Cristo Jesus, fomos batizados, e isso significa que nascemos para uma nova vida, mas aí as pessoas olham para a nossa vida e só veem a velha vida. Não veem nova vida, não veem vida de Deus em nós. Vem só uma vida antiga. Então, isso, percebe? É, de certa forma, bastante incoerente. E é isso que Paulo está ensinando aqui. E eu coloquei uma ressalva aqui na apostila, importante, porque, para deixar claro que Paulo, ele não tem a intenção de pregar uma impossibilidade literal da prática de pecado. Ou seja, Vitória, você está querendo dizer, então, que eu nunca mais vou pecar, que eu vou ser o super santo, que eu nunca vou errar, e daqui até eu morrer eu tenho que ser perfeito. Não é isso que Paulo está falando. Ele está rebatendo e nos alertando a respeito desta incoerência moral na forma de pensar. Então, a ideia é, se nós conhecemos a Cristo e fomos justificados por Ele, não faz sentido nós nos comportarmos como alguém que pensa que está tudo bem viver a vida da forma como eu quero e desagradando a Deus. É disso que ele está falando. E eu já ouvi um pastor utilizando uma ilustração muito bacana para falar que o pecado, quando ele acontece, ele deve ser um acidente na nossa vida. E aí ele diz assim, imagina que você faz uma viagem longa de carro, então 5.000 km, você rodou 5.000 km nessa viagem, e ao longo do percurso você teve apenas um pneu furado. Bom, é ruim ter um pneu furado? É ruim. Mas em 5.000 km rodado, um pneu furado, né, é não tão mal assim. Mas agora ele vai falar, imagina que você faz essa mesma viagem de 5.000 quilômetros rodados e a cada 50 metros o seu pneu fura. Aí tem alguma coisa errada,
tem alguma coisa errada com esse carro. Não é possível que um pneu fura a cada 50 metros. Isso não existe. Alguma coisa está errada com esse carro. E ele usa essa analogia, né, para falar da nossa vida. Não é possível que a gente vive pecando deliberadamente. Alguma coisa errada está conosco, né? Então, só para reforçar, lá no verso 4 desse texto, que nós lemos de Romanos, ele diz que a razão pela qual Deus nos uniu com Cristo na sua morte e na sua ressurreição foi para que nós andássemos em novidade de vida. Então, é só para reforçar o que a gente já está falando. A nossa vida ela não é mais como escravos do pecado, praticando tudo aquilo que o nosso próprio eu deseja. Não, nós fomos unidos a Cristo para andarmos de forma diferente. E aqui o texto usa em novidade de vida, uma nova vida. E aí, para que isso aconteça de forma prática em nossas vidas, Paulo vai traçar 3 atitudes que são necessárias e que nós precisamos adotar diariamente. E esse é um ponto importante para nós, queridos. A nossa vida com Cristo, ela é um caminhar diário. A gente não dorme e acorda santo. É a cada dia lutando um pouco, cada dia avançando um pouco, cada dia aprendendo um pouco. Então, Paulo meio que quer mostrar para nós, olha, isso daqui tem que ser constante. Nós precisamos prestar atenção nisso sempre, por toda a vida. E olha só o que ele fala, continuando no verso 11. Ele fala que nós devemos nos considerar. O verbo que ele usa é considerem-se. No verso 11 ele vai dizer, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, esse verbo, considerem-se, aqui significa agir em função disso. Então, perceba, Deus não está falando, morram para o pecado. Ele está falando, vocês morreram para o pecado. Cristo já nos deu essa condição. O que Deus está nos ordenando é, hajam de acordo com isso que vocês já receberam de Cristo. Então, acompanhe o raciocínio. Primeiro, nós entendemos, precisa entender o que Cristo fez por nós, o que nós nos tornamos quando nós professamos a nossa fé em Cristo. Então, nós precisamos primeiro entender e depois a gente vive de acordo. É como se a gente se apropriasse dessa realidade que está disponível para nós. E outro ponto de reflexão aqui, e é um ponto que mexe assim muito comigo, é porque, às vezes, se a gente for parar para pensar, lá no fundo, às vezes, a vida deliberada de pecado que a gente tem, ela pode ser fruto de uma ignorância a respeito do que Cristo fez por nós. Então, se você não tem conhecimento de uma coisa, não é possível você usufruir dela, né? Então, nós precisamos entender a cruz, porque sem esse entendimento, a gente não tem a base para a nossa vida prática, né? Porque senão o que nos motiva, né, a ter uma vida correta? A gente precisa entender. E, por fim, Paulo vai falar que nós devemos oferecer. Então, o resultado de saber que estamos crucificados com Cristo e nos considerar mortos em Cristo deve nos levar a oferecer os nossos corpos para Deus. E aí Paulo vai dar 3 ordens claras no final dos versículos. Então, no verso 12 do capítulo 6, ele vai falar assim: não permitam que o pecado domine o seu corpo. O texto diz exatamente assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não façam isso.
Não permitam que isso ocorra. No verso 13, na primeira parte, Paulo vai dizer assim, olha, não ofereçam os membros do seu corpo para o pecado, como instrumento da justiça. Não façam isso. Vocês têm condições em Deus de negar, de dizer não a uma tentação ao pecado. Então, não entregue os seus próprios corpos a serviço do pecado. Tá aí, em termos práticos, como que a gente faz isso? É muito simples se a gente parar para pensar. Então, puxa, você sabe se você ir em determinado lugar vai fazer com que você peque? Então, não coloque os seus pés lá. Você sabe que olhar para determinadas coisas vai fazer com que você cobice coisas que você não deve? Então, não coloque os seus olhos nisso. Não apresente os seus olhos para o pecado. Né? Nós precisamos tomar cuidado com o que nós ouvimos, daquilo com que nós nos alimentamos, ou daquilo que fala a nossa boca. Porque a ideia aqui é que todo o nosso ser esteja a serviço de Deus e não do pecado. Né? Então, nós podemos refletir, puxa, será que a minha boca, será que aquilo que eu falo no meu dia a dia está mais a serviço de Deus ou a serviço do diabo, né? Então, nós precisamos tomar cuidado para a gente não oferecer o nosso próprio corpo para a prática do pecado. E, por fim, ele vai falar, ofereçam-se a Deus, que é o verso 13, a parte final do verso 13. Ele diz assim, antes, ou seja, de outra forma, ao invés de você se oferecer para o pecado, ao contrário, não faça isso. Se ofereça a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do seu corpo a Ele como instrumentos de justiça. Coloquei outro comentário aqui do Hernandes, que diz assim, uma vez que não estão debaixo do domínio do pecado, não devem oferecer o seu corpo para servi-lo, nem para fazer a sua vontade. O nosso corpo foi comprado por Deus e deve estar a serviço da glória de Deus. Muito bacana, né? E como conclusão, olha só, foi mais rápido do que eu pensei que seria. Como conclusão, eu coloquei aqui que a ideia de estar falando, né, tudo isso, passando por esse texto específico de Romanos, é para falar que o nosso desafio da vida cristã é viver continuamente lutando contra o pecado, para glorificar a Deus. E essa nossa vida em santidade, ela não deve ser porque, eu vou fazer isso, porque se eu fizer certinho, eu vou para o céu. Ou não, eu vou fazer isso porque se eu não fizer, ai meu Deus, vou para o inferno, né? Não, na verdade, essa nossa vida em santidade, quando eu digo em santidade, é uma vida para agradar a Deus, ela deve ser vivida como uma resposta ao amor de Deus por nós. Então eu percebo, Deus me amou muito. Ele entregou o seu Filho para me salvar, para me libertar do pecado, para me dar uma vida eterna, para me dar uma nova vida. E quando eu me deparo com essa realidade, esse amor de Deus deve nos constranger para termos uma vida diferente, né? Em resposta a esse grande amor de Deus por nós. Então, essa é a ideia de nós fazermos essa reflexão, porque nós sabemos que nós somos pecadores. Então, quando nós lidamos com a realidade da cruz, isso precisa fazer com que a gente fale, opa, peraí, essa vitória que eu fui lá atrás, eu não quero mais ser. Como que eu vou fazer para mudar? Eu tenho a palavra de Deus para me ajudar, eu tenho o jejum, eu tenho a oração, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, e vamos lá.
A cada dia eu vou dando um passo. A cada dia eu vou avançando pela graça de Deus, para não ser mais aquela pessoa que eu era, porque Cristo me deu uma nova vida. Essa é a ideia da reflexão que a gente pode fazer a partir desse texto. E para finalizar, eu coloquei aqui um poema que o Samuel já utilizou ele em diversas pregações. É um poema muito lindo e ele cabe muito bem aqui nesse tema que nós estamos conversando. O título do poema é Não Me Move. E diz assim: Não me move, Senhor, para te amar, o céu que me prometeste. Nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de te ofender. Tu me moves, Senhor. Move-me ver-te, pregado em uma cruz e escarnecido. Move-me ver o teu corpo tão ferido. Move-me as tuas afrontas e a tua morte. Move-me, enfim, o teu amor. E de tal maneira que, ainda que não houvesse céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse o inferno, eu te temeria. Então essa é a reflexão, queridos, o motivo de nós estarmos aqui reunidos como igreja, o motivo de eu estar aqui com vocês hoje e qualquer motivação para nós vivermos uma vida mais correta, que agrada mais a Deus, é porque o nosso pecado custou a vida do nosso Jesus na cruz. Isso é o que tem que nos mover. Era para nós estarmos lá. E Deus nos amou tanto que Ele entregou o Seu Filho para sofrer isso no nosso lugar. Então, quando nós estamos diante dessa realidade, nós precisamos realmente nos dobrar à palavra de Deus e falar: eu obedeço e obedeço de coração, porque ver Cristo na cruz me move a andar diferente, me move a querer ser mais parecido com Cristo. Essa é a ideia. E é isso, queridos, quero dizer aqui para você, nós estamos juntos, né? A vida com Cristo, ela não é fácil, nós temos diversos desafios, nós erramos muito, mas cada dia nós caminhamos um passo. Eu lembrei de uma frase aqui, enquanto os irmãos se arrumam aqui para o louvor. Eu lembro da frase, mas não lembro exatamente do autor, mas ele diz assim, que eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas pela graça de Deus, já não sou o mesmo que eu era antes. Então é isso, que nós possamos olhar para a nossa vida e falar, eu ainda não cheguei lá, mas pela graça de Deus eu já não sou o mesmo que eu era. E que nós possamos seguir em frente e que essa palavra ela possa te encorajar a continuar vivendo uma vida que agrada a Deus cada vez mais. Uma vida que deixa para trás o velho homem e que confia que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Amém, queridos? Nós vamos passar aqui para o nosso tempo de louvor e adoração. E é isso, Deus te abençoe. Nos vemos aí nas próximas atividades da igreja, no sábado, no encontro de jovens e no domingo no culto da família. Deus abençoe. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. E a gente está vivendo um momento que a Vitória não tem nem ideia, mas a gente tem sido chumbado por Deus quanto a essa parte de posicionamento. Hoje ela estava falando e eu estava meditando naquilo que nós recebemos, que você enviou para mim, sobre o posicionamento do verdadeiro cristão. Não dá tempo mais para brincar. Ou somos do Senhor, ou não somos. Não dá para ficar mais em cima do muro. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, muito. E hoje, agradeço a Deus, Vitória, pela tua vida, porque a palavra que você trouxe, o estudo que você trouxe, só veio confirmar
que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Amém. Ou somos de Jesus, ou não somos. Não tem meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Ou botamos o nosso rosto para cima e dizemos: Senhor, somos os teus filhos, e não abrimos mais mão de nada, porque não dá tempo mais de brincar com as coisas do Senhor. Por isso, fico feliz em vir em tua casa. Vamos louvar a Deus. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Vamos declarar o quão grande é esse Deus, quão grande Ele tem feito coisas em nossas vidas, e por isso nós estamos alegres. Amém. Glória a Deus. Quão grande é o
se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tua
Senhor, nós temos que ter esse entendimento de sermos um jardim particular do nosso Senhor. E quando você tem esse entendimento de nos santificarmos, sabe, sermos nova criatura, do pecado não nos dominar mais. E a Vitória deu a receita, né? Que é estudar a palavra, conhecer a vontade do Senhor e termos o Espírito Santo que nos ajuda a termos essa autoridade sobre o pecado, as propostas que o inimigo vem nos oferecer. Ele vai insistir em te tirar da presença do Senhor através do pecado, porque as vossas iniquidades estão entre vocês e Deus. Então, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra espíritos mesmo que vêm nos atormentar. Então, você, cheio do Espírito Santo, você vai resistir a esse espírito que vem contra nossas vidas. Glorifico ao Senhor por essa palavra tremenda que vem esclarecer a nós que não é ser, eu sou cristão, mas eu continuo com a vida velha, fazendo as mesmas práticas, com as mesmas palavras, com as mesmas escolhas, com os mesmos valores, e não é assim que funciona no reino de Deus, tá bom, amados? Vamos estar orando agora e colocar diante do Senhor as nossas petições, colocar diante dele as nossas necessidades. Você não vai ficar escutando eu orar, não, meu irmão, você vai orar também. Tenho certeza que você tem situações na tua vida que você precisa da intervenção do Senhor, que o Senhor haja na tua vida em impossíveis para você, mas não para Ele. Então vamos unir a nossa fé agora e vamos clamar. Eu tenho um pedido especial. Amém. Tem uma amiga nossa que está gerando um filho e ela fez um monte de exames e deu que a criança pode nascer com problema no cérebro. Oh, meu Deus. Não fechou aqui ainda. E ela foi falar com uma médica que é prima dela. E essa mulher jogou essa moça no chão. Acabou com a coragem dela. Ela ficou desesperada. E Deus usou a Cris. É colega da Cris. E a Cris convidou para ela vir domingo na igreja. Amém. E ela vai vir. E eu tenho a certeza que neste clamor que nós vamos levantar agora, o Senhor vai interferir e vai fechar o que está aberto. E não vai ter sequela nenhuma, em nome de Jesus, na vida da filha da... Você pode orar, tá? Bela. É Isabela, né? A gente chama ela de Bela. E eu queria que você, que está aí com a gente, nós estamos gravando, nós cortaram o fio da nossa internet aqui, mas o mesmo Deus lá do passado é o mesmo Deus do presente, e Ele sabe como isso vai ser um testemunho para aquela família. O marido dela é judeu e ele está um pouco desacreditando. Ele fala: isso não vai acontecer. Nós cremos que vai. Amém. Então eu queria que você orasse. Sim. E no domingo ela vai vir aqui para que a gente possa orar por ela e ungí-la com óleo para que Deus faça o complemento da bênção de hoje. Glória a Deus. Amém? Amém. Senhor, entramos na Tua presença, santa, gloriosa, poderosa. Senhor, a Ti foi dado todo o poder, nos céus e na terra. Senhor, basta uma palavra Tua, basta um toque Teu, Senhor, e situações são transformadas, milagres acontecem, sobrenaturais acontecem, Senhor, porque, Senhor, Tu és o Deus dos milagres, Tu és o Deus dos impossíveis. Senhor, olha a Bela, Senhor, que está aí passando por essa aflição, por esse diagnóstico que o médico deu a ela, Senhor. Jesus, já foi um milagre essa mulher engravidar. Senhor, era impossível ela engravidar, Senhor. Por mais tentativas que ela tinha feito, não conseguia. Senhor, e agora ela conseguiu engravidar. Um sonho, Senhor, se realizando. Então, Senhor, agora eu peço a Ti, Senhor, vai ali aonde está a Bela, Senhor. Tu és onipresente, onisciente, onipotente.
Nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio e está ali agora. Ali, Senhor, eu sinto essa unção agora, tocando agora na Bela, Senhor, toca mesmo. Senhor, a tua mão entre ali naquele ventre, e aonde está aquela criança, dentro daquela bolsa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor. Jesus, basta um toque teu, e ordene que aquele cérebro, que aquele crânio se forme, se forme, se forme, se forme. Eu creio, Senhor, que assim está sendo, Senhor. Eu sinto aqui virtude de teu Espírito, Deus, testificando esse milagre. Toca, Senhor, naquele cérebro, naquele crânio, Senhor, que está faltando ali naquela cabeça, Senhor. Senhor, vai colocando, vai injetando, vai formando, faz esse milagre aí, Senhor, faz esse milagre, Senhor, edifica a fé deste homem, do pai, edifica a fé desta mulher, a mãe, e da família toda, Senhor, que está apreensiva com esse diagnóstico. Meu Pai, em nome de Jesus, cremos no Teu poder. A Tua palavra nos diz, Senhor, que tudo é possível ao que crê. Então, Senhor, olha aqui um povo, um exército de intercessores, Senhor, que estão aí se pondo na brecha para clamar por essa criança, a favor da Bela, Senhor, em nome de Jesus. Olha aí a aflição desta mãe, acalma o coração dela, injeta fé, Senhor, assim como aquele pai pediu. Oh, Senhor, acrescenta-me fé, para que eu possa, Senhor, ver o meu filho curado, ver o meu filho restaurado. Assim eu te peço sobre a Bela. Toca, Senhor, restaura a fé, renova, fortalece ela, para que ela possa continuar essa gestação com fé, todo dia pondo a mão na sua barriga, no seu ventre, e profetizando: o meu filho vai nascer perfeito, o meu filho vai nascer perfeito. Tudo que não estava bem, o Senhor está colocando. Então, Senhor, injeta fé, autoridade, intrepidez nesta mãe, para que ela possa ser boca de Deus sobre essa situação, em o nome de Jesus. Deus amado, em o nome de Jesus eu te peço, Senhor, sonda cada coração aqui, Senhor. O Senhor conhece o que tem afligido. Senhor, se está faltando, Senhor, saúde, venha tocar. Toca, Senhor, nas vistas, toca no coração, toca no sangue, toca nos músculos, toca, Senhor, aonde? Toca nos pulmões, toca nos brônquios, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tu és, Senhor, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que limpa, o Deus que liberta. Então, Senhor, faz isso, ó Deus. Senhor, nós clamamos, Senhor, por paz nos lares, paz nos países, na Ucrânia, Senhor, em nome de Jesus, na Rússia. Deus, em nome de Jesus, derruba por terra todo coração duro, todo coração de pedra daquele presidente que quer luta pelo poder, Senhor, sem se importar com crianças que estão morrendo, com pais que estão morrendo, com maridos que estão morrendo. Deus, em nome de Jesus, Shalom, Shalom, Deus da paz. Senhor, derrama sobre aquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Deus de poder, abençoa as famílias que frequentam este lugar. Meu Deus, Senhor, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Senhor, tira toda a rebeldia, Senhor, dos filhos que não estão submissos aos seus pais. Senhor, tira toda dureza de coração dos maridos, Senhor, que tem o amor esfriado em relação às suas esposas. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de fluir nesses casamentos, nesses lares, que somente tenha liberdade de agir, de dominar. Venha o Teu reino sobre estas famílias, Senhor, porque o inimigo tem lutado para destruir as famílias, destruir, Senhor. Então nós clamamos a Ti, Senhor. Deus, dá vitória a esses lares que clamam, Senhor. Senhor, para que o Teu Espírito tenha liberdade de agir, de fluir, de libertar. E os Teus olhos que vê todas as coisas, aonde tiver um espírito imundo atuando,
atuando ali dentro dessas casas, colocando divisão, colocando rebeldia, colocando amarração nos seus trabalhos, colocando, Senhor, dureza de coração, para não se renderem à tua vontade. Senhor, vai queimando, vai mandando o teu fogo consumidor, e repreende tudo que não vem de ti, Senhor, que esteja atuando nos lares, nas famílias, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, por vidas, ó Deus, que clamam agora por saúde. Senhor, visita os hospitais, aqueles que estão com seu familiar numa UTI, que estamos, Senhor, passando por situações que os médicos já desenganaram. Senhor, traz cura, Senhor. Basta um toque teu, basta uma palavra tua, assim como dissestes aquele centurião: vai, o teu servo está curado. Senhor, eu creio nisso. Basta uma palavra tua, e este povo será são, curado desta enfermidade que os tem afligido. Meu Deus, clamamos a Ti, porque sabemos que os Teus ouvidos estão atentos ao clamor que está, Senhor, chegando até o Teu trono. E também sei que as Tuas mãos não estão encolhidas, mas estão estendidas para tocar, para restaurar, renovar, fortalecer aquele que está fraco, aquele que está abatido. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que vão ver esta gravação, meu Pai, que vão estar acompanhando esta oração, meu Deus, sonda cada coração, sonda, Senhor, o que tem afligido estas vidas, o que tem tentado roubar a paz, o que tem tentado roubar a fé. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam buscar uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que eles possam não andar nas suas forças, não andar pelo seu entendimento, mas andar movidos pela porção dobrada do Espírito Santo, que vem sobre eles, para dar-lhes força, autoridade, repreendendo todo inimigo, para repreender todas as ciladas do inimigo, todas as propostas do inimigo, para que nós possamos declarar que nós escolhemos Deus, nós escolhemos agradar ao Senhor. Cheias do Espírito Santo, nós vamos resistir ao inimigo, e ele vai fugir do nosso meio, vai fugir dos nossos caminhos, com toda a sua tentação, com todas as suas propostas malignas. Nós vamos repreender, resistir, e ele vai fugir dos nossos caminhos. Senhor, queremos Te adorar, queremos Te bendizer, queremos Te exaltar, ó Cordeiro Santo de Deus, dizer que Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Criador de tudo que há nos céus e na terra. É este Deus que nós adoramos, é este Deus que nós servimos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele qual foi dado todo o poder nos céus e na terra. É este que pelo poder da sua palavra tudo se fez. É este Deus que nós estamos aqui adorando, clamando, exaltando. Então recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que tens feito em nossas vidas, por tudo que ainda vais fazer, porque assim sendo, o Teu nome, somente o Teu nome será eternamente glorificado. Senhor, clamamos pelo nosso Brasil. Jesus, salva o nosso Brasil, salva, Senhor, do comunismo, salva, Senhor, dos homens mal intencionados, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, denuncia mesmo, Senhor, tudo que o inimigo estiver tramando contra o nosso país, denuncia, para que seja, Senhor, revelado. E, Senhor, em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Sara a nossa terra, sara da corrupção, sara do roubo, sara da mentira, sara do engano, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, está ligado no céu, e que seja ligado na terra essa verdade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar.
Deus. Domingo agora nós vamos ter o Coral da Metrópole. E você é nosso convidado, nossa convidada, a partir das 10h30 da manhã. Será uma honra receber você aqui na igreja. Vai ser uma manhã gloriosa, com muito louvor, com muita adoração. E você é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe, guarde no seu coração, a sua posição é imutável. Ou somos do Senhor, ou não somos do Senhor. Deus abençoe. Obrigado, Vitória. Que Deus te abençoe muito e obrigado pela palavra. Fiquem com Deus, na paz do Senhor e até domingo. Muito obrigado mais uma vez.